Senhor. Tendo amado Os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs, meditemos essa paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, que nesta Semana Santa a Igreja na liturgia nos propõe duas vezes, no Domingo de Ramos e da Paixão, assim chamado, que juntaram-se aqui duas tradições do Oriente e do Ocidente. Lá celebravam mais a festa do ingresso de Jesus em Jerusalém, no Oriente, mas também em certas regiões da Gália, atual França, da Espanha, mais essa festa entusiasta de Jesus entrando em Jerusalém como Messias, como aquele esperado, aquele que vem para salvar, para restaurar, para libertar das opressões. E Roma e as outras igrejas do Ocidente celebravam já então a paixão de Jesus e proclamavam o relato da paixão. Por isso nós temos os dois evangelhos, porque depois do Vaticano II se uniu essa celebração, essas duas celebrações numa só, que é essa do Domingo de Ramos. Então nós estamos aqui para iniciar essa semana e temos esse aspecto paradoxal do louvor e do ódio, do amor e do ódio. O amor que vem de Deus, o ódio que sai do coração humano. Este salmo que nós rezamos, que nós cantamos, meu Deus, por que me abandonaste, mostra isto que Paulo diz claramente na carta aos Filipenses, neste hino cristológico do esvaziamento de Jesus, que ele diz, e tornou-se igual aos homens. E muitas vezes nós pensamos que o sofrimento de Jesus na cruz é coisa pouca. Bom, ele era Deus, ele era humano, a dor doía, não era uma simulação, um teatrinho que ele fazia para nos ensinar alguma coisa, como dizem os gnósticos, não. É dor humana. E ele gritava, e quem de nós já não teve esse grito que sai do coração algum momento da vida, um momento de provação, de dor, de perda, de doença, ou de medo de doença, ou de morte, de perda de um querido, de um ente querido. Meu Deus, por que me abandonaste? É esse aspecto que a humanidade sempre fica esperando. Nós sempre estamos esperando um Messias poderoso que vem montado num cavalo, com armas, para destruir os inimigos, para resolver os problemas e para manter o povo submisso. Mas não é esse o Deus que é revelado no Messias Jesus. Deus tem outro método, não é por meio dos poderosos, mas por meio dos simples, dos pequenos, da humilhação. E por isso Jesus entra em Jerusalém, não montado num cavalo, considerado uma arma de guerra, mas num jumento, um jumentinho, que é simplesmente um meio de transporte e de trabalho. Era como um tratorzinho naquela época, o burrinho. Servia para tudo, para transportar, para puxar arado, para carregar as coisas, para tudo, para montar e assim por diante. Meio de transporte, é o burrinho. Serviço. E Jesus entra montado num burrinho. Nunca se vai encontrar de uma ponta a outra do mundo um monumento de um imperador, de um rei, de um general montado num burrinho. Mas num cavalo, sim. O cavalo, a mula, eram animais de guerra. O burrinho é um instrumento de trabalho. Jesus entra, claro, decepciona, mas aí a gente vai ver também que são exatamente os sumos sacerdotes que vão, e os saduceus que vão convencer o povo a escolher Barrabás e não a Cristo. E assim vem, então, a força da mídia, da opinião, das mentiras que fazem tomar as decisões do mundo. Por isso, diante deste relato da paixão, nós vemos que Jesus vem ao nosso encontro, então,
com a figura deste último. Todos os textos, desde o profeta Isaías, que fala desse servo sofredor, que é aqui retratado, aquele bobo da corte, que é humilhado, que é batido nas costas, torturado, que é para descarregar raiva em cima desse personagem que antigamente existia e que existe ainda hoje. E ele é o servo sofredor. O servo sofredor, ali nós temos o oposto do que deveria ser um Messias, um rei. O filho de Davi, um rei. É o oposto. E por isso ele é identificado, batem nas costas, desprezado, agredido, torturado, arrancavam a barba. E ele vem, o Messias, ele era esperado, montado num cavalo, uma cavalgatura real, e como luz para guiar o povo, e não para ser humilhado, espezinhado e jogado no final num sepulcro. Esta é a carta aos Filipenses. São Paulo, ele conseguiu, nesta página, neste hino, sintetizar toda a história da salvação, mostrando em Jesus os degraus para a descida ao inferno. Os degraus para a descida ao inferno. Esvaziou-se. Experimentemos nos esvaziar um instante do nosso orgulho. Esvaziou-se, humilhou-se, morreu, pior morte numa cruz, crucificado. Então, a liturgia da Domingo de Ramos, ela vai mostrando que a salvação não passa pelas estradas imperiais, mas passa sempre por aquela via que lá em Jerusalém se chama a Via Dolorosa, que ela sai, essa Via Dolorosa parte de um tribunal, passa ao lugar da execução de Jesus, no Monte Calvário, para acabar num túmulo onde jogaram o corpo de Jesus, numa sepultura. E o relato da paixão, ele é, sem dúvida nenhuma, o proto-evangelho. Por isso ele é lido todo inteiro, embora a liturgia hoje já cortou o primeiro capítulo 26, só lemos uma parte do 27, por questão de tamanho, mas ele é lido tudo inteiro, é o proto-evangelho. Os evangelhos, depois com as narrativas dos milagres e depois do nascimento de Jesus, etc., dos ensinamentos, vieram depois. O núcleo da nossa fé está neste relato da paixão. Ele revela a bondade de Deus e a maldade do coração humano, e que nós todos temos. Essa maldade habita o nosso coração, e é Jesus que vai nos salvar. Em Judas nós temos um exemplo claro, porque ele foi escolhido por Jesus. Não é porque ele era mau, mas ele, quando ele traiu Jesus, quando foi lá e negociou, vendeu Jesus por 30 moedas, entregou Jesus, ele certamente pensava estar fazendo uma coisa boa, porque ele recebeu uma doutrina dos sumos sacerdotes, de toda a tradição rabínica, que vai lendo, interpretando a lei, e vai criando tradições humanas que vão substituindo Deus pelas tradições humanas, e essas tradições humanas são usadas para roubar e explorar. O templo não suporta ser questionado, prefere matar o Messias, matar o Filho de Deus, do que ceder aos seus interesses. E então, claro, que ele vai, nessa caminhada para a nossa salvação, revelar o que vai acontecendo no coração humano, a maldade, os requintes de maldade que vão acontecendo. O relato da paixão, ele tem várias cenas e que resumem e que servem para nós também.
Nós não vimos hoje, por causa que foi resumido a proclamação da paixão, que é o proto-evangelho, que é o núcleo de onde nasceram os evangelhos. Ele começa na ceia pascal. É lá naquela ceia que tem o diálogo com Judas, então que recebeu uma catequese, traz Jesus, vende por 30 moedas, e depois, quando vê o que vai acontecendo, se arrepende, mas não vai falar com Jesus, vai lá tentar devolver o dinheiro para o sumo sacerdote. Isso é problema teu, te vira. Ele jogou as moedas lá dentro do templo e foi enforcar-se, porque não procurou Jesus. Nós temos que procurar Jesus na nossa vida. Nós todos temos o coração de Judas também. Eu tenho, nós temos que procurar Jesus, que se tivesse procurado como Pedro, teria um fim bonito da sua vida. Porque pecar nós pecamos, mas é preciso a humildade, esvaziar-se, reconhecer que erramos também. Então ele, na ceia pascal, porém, se celebra o quê? A presença contínua de Cristo no meio do povo, é a Eucaristia. E como é difícil convencer pais e mães e avós da importância da Eucaristia, também para a catequese, a importância da participação na missa. E nós estamos ali no núcleo da celebração da paixão, este mistério da contínua presença de Cristo no meio de nós. Mas nós não precisamos. Vamos lá na primeira comunhão e está bom. É isso que pensamos e é assim que nos comportamos e é assim que agimos normalmente. Somos como Judas. No Getsemane, Jesus é o modelo perfeito de um coração que reza, de um orante que prova, que experimenta a agonia no silêncio das amizades, no abandono de todos e até perder a própria vida. Temos ali no Getsemane essa outra cena. Na hora da prisão, a prisão vai reforçar o apaixonado amor de Jesus pelo perdão e pela não violência. Não aceita nenhuma resposta, não aceita nenhuma reação. Ele entrou montado num jumento, não num cavalo com uma espada na mão, não com armas, num jumento, porque ele é o artífice da paz. Nenhum grito tão grande como este contra a violência e pelo perdão. Nós encontramos ali na prisão de Jesus. Diante dos sumos sacerdotes no processo judaico, nós vamos encontrar ali a grande revelação da divindade e do messianismo de Jesus. Não só é o Messias, mas ele é Deus também, porque ali, diante dos sumos sacerdotes que arrancam a condenação de Jesus, ele vai dizer claramente: de hora em diante vereis o Filho do Homem sentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. A grande revelação para aqueles que têm a palavra de Deus, mas que matam o Filho de Deus. No processo romano, diante de Pilatos, vemos sancionar a escolha da multidão, como se a justiça fosse uma questão de opinião pública. E isso revela a indiferença personificada em Pilatos. Agrada ao quem grita mais alto. E também, não só temos ali um monumento da indiferença humana, que vai mostrando os requintes da nossa maldade, mas também nós temos ali já uma abertura de simpatia por Jesus, da parte daqueles que são considerados impuros, os pagãos.
os rejeitados, que não podiam nem chegar perto, não podiam passar certos limites do templo sob pena de morte. Sob pena de morte, porque são impuros. Estes já começam a simpatizar diante do processo romano. E no vértice da cruz, quando Jesus vai morrer, a 12ª estação, Jesus morre na cruz. No vértice da cruz, ali é convocado todo o cosmos, com todas as suas forças, representado ali pelas trevas e pelo terremoto, para presenciarem aquele momento da morte do Filho de Deus. As forças cósmicas, mas também estão presentes lá não só as forças cósmicas, mas a humanidade blasfema, que ofende, que humilha, e desce daí, e tu que dizias. A gente sabe quanto dói uma ironia, uma palavrinha que nos é dita contra, uma criticazinha, ali a suprema humanidade blasfemando largamente. Mas também naquele contexto de blasfêmia e de forças cósmicas que se manifestam diante da morte de Jesus, nós vemos também avançar a igreja pequenina, a igreja dos novos fiéis, representado pelo centurião romano, pelos romanos, e que vai já começando a desfilar aí a nova humanidade, uma nova humanidade que crê em Jesus, libertada, uma humanidade libertada, que fica do lado dele, libertada. Isso é representado pelos mortos que sobem dos túmulos, os santos eram todos os judeus que sobem dos túmulos e andam ali pela cidade de Jerusalém para testemunhar: estamos diante do Filho de Deus. Fiquemos de pé, irmãos e irmãs, renovemos a nossa fé, rezemos junto, pensando em cada palavra. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilato, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de glorificar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, agradecidos pelo amor generoso de Cristo por nós, apresentemos ao Senhor as nossas súplicas cantando: acolhei, Senhor, nossa oração. Pela nossa Diocese de Novo Hamburgo, para que, celebrando por piedade os mistérios da Semana Santa, seja renovada em sua missão evangelizadora, cantemos. Acolhei, Senhor, nossa oração. Pelos cristãos perseguidos, para que sejam confortados pela paixão do Senhor e participem da sua ressurreição, cantemos. Acolhei, Senhor,